Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Eliane e nesta aula vamos resolver as questões de matemática do vestibulinho para a ETEC. Esta prova aconteceu em dezembro de 2019. A primeira questão sobre números primos. Então, diz assim: um número natural diferente de zero e diferente de 1 pode ser classificado como primo ou composto. Os quadrinhos fornecem algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja dito primo. Então, aqui na historinha tem 4 quadrinhos e tem aqui um quadro, né? Uma faixa dizendo encontro anual de primos. Então, o primeiro número, que é o número primo 2, né, representado por um rapaz, ele fala assim: saudades, primo, você é um cara ímpar. Né? Então, está mostrando aqui que uma característica de números primos é ser ímpar. Aí ele fala assim: você diz isso para todo mundo aqui na festa. É porque ele é o 2, né? O 2 é par, é o único número primo que é par. Aí no segundo quadrinho diz assim: bacana ver que a turma continua unida. Verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Ou seja, para lembrar aí, né, que número primo são números, os números primos são aqueles que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Não é qualquer fator que divide o número primo, né? Só um e ele mesmo. Você sabe quem é aquele sujeito? Terceiro quadrinho, né? Também não conheço, é um primo distante. Então a gente pode até pensar, né, que a quantidade de números primos ela é gigantesca, né, infinita. Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Então, é um número primo, ele está na convenção também do encontro anual, né, de primos. É um número primo, né, representado por um rapaz que está distante, porque ele é o número que se diferencia dos demais. Ele é um número muito grande. Se a gente olhar aqui bem, olha, dividindo de 3 em 3, ele está aqui na classe dos trilhões, né? Então é um número primo diferenciado esse, bem, muito grande. Então fala assim: analise as alternativas e assinale a correta. O número primo, aí tem esse número imenso aí, né? 6 trilhões, 56 bilhões, 529 milhões, 316.217 não é primo. Ele é primo. Aqui está mais assim a gente observando a historinha, né? A gente não vai provar que esse número é primo, não faz sentido, né? É um número gigantesco deste. Então, ele é primo, ele está na convenção. E por isso está distante do restante. Não, não é por isso, né? Vamos nos atermos aqui à historinha. Não vamos dar muita atenção para esse número. Aí a letra B. Como os números 37 e 73 são primos, então, olha, 37 e 73 estão na convenção, eles são primos sim, tá? Mesmo que né, só na figurinha, mas eles são números primos. Então aqui diz que então o 16 e o 61 também são. Olha, o 61 está aqui na historinha, realmente ele é um número primo. Agora o 16 é um número que tem vários divisores. A gente pode até encontrar alguns aqui, olha. É só fazer uma tabuada onde o resultado tem que dar sempre 16. Então a gente começa pelo 1. 1 vezes quanto que dá 16? É 16. Aí vai o 2. O 2 16 é divisível por 2, porque é par. Então 2 vezes 8 dá 16. Por 3, não, 16 não é múltiplo de 3, mas por
4, nós sabemos que o 16 é múltiplo de 4. Então, esses aqui são os divisores do 16. 1, 2, 4, 8 e 16. Então, além do 1 e dele mesmo, ele tem mais 3 divisores, que é o 2, 4 e 8. Então, 16 não é um número primo. Aí fala do número 237, é um número primo, assim como o 37 e o 137. O 37 e o 137 estão na historinha, na convenção, encontro anual de primos. Né? Então já sabemos que eles realmente são primos. Agora, o 237, nós teríamos que fazer a conta, fazer uma verificação. Então, a gente começa fazendo a verificação usando critérios de divisibilidade. Então, o primeiro número, a primeira divisibilidade que a gente testa é o número 2. 237 é ímpar, então não é divisível por 2. Aí, para saber se o número é divisível por 3, a gente tem que somar os algarismos. Então, 7 mais 3 é 10, 10 mais 2 é 12. 12 é divisível por 3. Então, 237 também é. Ou seja, 237 não é um número primo. Aí a letra D. Todo número primo é ímpar. Olha, o 2 está na convenção. O 2 é o único número primo que não é ímpar. E só pode terminar em 1, 3, 5, 1, 3, 7 ou 9. Então aqui eles pularam 5. O número 5 também é primo. Então está bem errada a sentença da letra D. Aí na letra E, há apenas 4 números primos que são menores do que 10. O número 1 não é um número primo. O 2 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 3, ele é primo. Então só tem 2 divisores. O número 4 tem 3 divisores, né? 1, 2 e 4. O número 5 é um número primo. E o 6, ele tem como divisor 2, 3, 1 e 6, né? Então não é primo. Aí o 7 é um número primo, o 8 não é primo, ele é divisível por 2, por 4, por 1, por ele mesmo. E o número próximo seria o 9. Né? Só que 9 ele é múltiplo de 3, portanto ele é divisível por 3. Então está correta a questão, a letra E, a sentença na letra E. Existe apenas 4 números primos menores que 10. Então é isso. A questão número 8. O empreendedorismo é para muitos uma oportunidade, assim como para a Hilda Regina, que decidiu investir, vou colocar a caneta aqui, decidiu investir em uma agência de publicidade. Nesse mercado competitivo, entre seus diferenciais, a empresária decidiu desenvolver um cartão de visita que tem a forma de um polígono convexo. Então, nós temos aqui uma característica, olha, polígono. Então, aqui nós temos aqui polígono convexo, com todos os lados de mesma medida. Então, ó, todos os lados de mesma medida. Então, aqui são características que a gente deve prestar atenção. E apenas 4 ângulos internos. Então, se são 4 ângulos internos, significa que tem também 4 lados. Então, a gente já tira aqui, olha, não pode ser o triângulo. Então, porque aqui diz, a figura matemática que é descrita, né, com essas características que eu acabei de ler aqui, olha, e está dizendo ainda, né, que dois dos ângulos, eles são agudos e 2 são obtusos. Então, olha, se só tem 4 ângulos internos, não pode ser o pentágono também. O pentágono, ele tem 5 ângulos internos, 5 lados. Então, vamos ter que analisar o losango, o quadrado e o retângulo. Vamos colocar aqui essas figuras para a gente analisar.
Eu coloquei aqui as figuras que estão indicadas nos itens. Então, um losango é essa figura. O losango tem a característica de 4 lados de mesma medida. Então, aqui está batendo aqui, né? Todos os lados de mesma medida. Tem apenas 4 ângulos internos, é verdade, né? 4 ângulos. E sendo 2 agudos e 2 obtusos. Então, pronto, o losango já é a nossa resposta. Só que está dizendo também que a outra característica, né, é que é um polígono convexo. Então, polígono convexo, esses três aqui são figuras que não têm buracos, como esse daqui, olha, onde o vértice ele é voltado para dentro da figura, como esse daqui, olha. O vértice é voltado para dentro da figura. Então, esses polígonos aqui, eles são chamados côncavos ou não convexos. Então, uma maneira de a gente verificar é que quando a gente coloca dois pontos, enche a figura de pontos, por exemplo, e aí quando a gente une os pontos, nós temos segmentos. Se a gente unir dois pontos e ele não sair fora da figura, significa que ele é convexo. Nesse caso aqui, olha, quando eu uno dois pontos, o segmento fica fora da figura. Aqui é a mesma coisa, né? Se eu colocar dois pontos aqui e ligar, vai sair fora também. Agora, quaisquer pontos que eu coloco aqui dentro desses polígonos, né? Lembrando que polígono são figuras fechadas, planas, né? Todos os pontos dela estão contidos no plano. E quando eu uno, né, os segmentos, ele nunca vai sair fora da figura. Então isso, né, essa é uma característica de polígono convexo. Então todas essas são polígonos, todas essas figuras são polígonos convexos. Então a resposta só pode ser a letra A. Então só para fazer uma verificação, o quadrado ele tem todos os ângulos retos. O quadrado é chamado também de retângulo, porque todos os lados têm medidas iguais a 90 graus. E também o retângulo, figura retângulo, que é um quadrilátero, ela também tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Então, a única figura que faz sentido de acordo aí com as características dadas no enunciado é o losango. Questão 22. Nessa questão tem uma historinha falando sobre o preço de outros peixes, o preço do quilo de outros peixes. Aí fala que o preço do bagre é igual a X o quilo. Tá? Então é só isso que a gente precisa saber. Então fala, em sua barraca, um piscicultor comercializava bagres, cujas massas variavam de 1,3 quilos a 1,6 quilos, ou seja, 1,6 kg. Um freguês comprou o bagre de maior massa por R$ 25. Então, de acordo com as informações do texto, é correto afirmar que... Então, esse X aqui, ele é referente ao preço de 1 quilo do bagre. Então, nós vamos usar aqui uma regra de 3 simples. Né? Quanto maior a massa, maior o peso do bagre, maior é o preço. Então, nós temos grandezas, massa e preço diretamente proporcionais. Então, nós temos aqui que 1,6 kg, não, 1,6 kg, 1,6 kg, corresponde a R$ 25. E 1 quilo corresponde a quanto? Corresponde a X. A gente verifica aqui que, na verdade, é só fazer 25 dividido por 1,6, né? São grandezas diretamente proporcionais, então a gente pode multiplicar de forma cruzada. Então, fica assim. Aí nós temos, então, que X é igual a
Eu já vou multiplicar tudo por 10, tá? Numerador e denominador. Então, quando eu multiplico 1,6 por 10, fica 16. E 25 por 10 fica 250. Então, nós vamos fazer a divisão, toda fração é uma divisão. Então, vamos fazer aí a divisão de 250 por 16. Então, dá para dividir o 25, 1 vezes 16 é 16. Aí, 6 para 15, 9, né? Abaixa esse zero. Aí, se a gente pegar o número 5, vai dar 80. E aqui tem 16, tem que ser 5 exatamente. 5 vezes 16 dá 80, para 90 sobra então 10. Aí, para continuar, a gente coloca uma vírgula, um zero aqui, né? A partir da vírgula nós vamos ter números decimais, décimo, centésimo. Então, quando eu coloco aqui o 5, vai dar 80, vai sobrar 20. Então, só pode ser 6. Então, aí não interessa mais a gente saber, não precisa continuar o cálculo, né? Vai dar 6 vezes 16, 36, vai dar 96. Aí sobra 4, mas não é necessário continuar. Então, nós sabemos que a resposta é um pouquinho maior que 15, né? Então, vamos ver. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o preço do quilo do bagre, representado por X, é menor que R$ 15? Não, é maior. Aí fala assim, lembrando que a gente está lendo a partir da letra. Então, olha, o sinalzinho, a parte menor do sinal, está voltado para a letra. Então, fica X menor que 15. Então, lendo a partir da letra aqui, nós temos a parte aberta do sinal voltado para a letra. Então, fica x maior que 15. E x, olha, menor que 20. É verdade, x é um pouco maior que 15, né? E é menor que 20. Então, a resposta só pode ser a letra B. Aqui nós temos x menor que 15, não é, né? Nós já vimos que é maior. X maior que 15 e maior que 20, também não. Exercício 33. 33. Carlos Rogério, empresário do ramo de festas e eventos, decidiu oferecer a seus clientes embalagens diferenciadas para as populares lembrancinhas. Segundo o empresário, a introdução de uma embalagem em formato de poliedro convexo regular. Então, poliedro, né, uma figura espacial que tem várias faces. Ele é convexo. Aqui tem uma explicação do que é um poliedro convexo, né? Está dizendo que é chamado de poliedro convexo, é chamado de regular se suas faces são polígonos regulares. E cada um desses polígonos regulares tem o mesmo número de lados. Então, polígonos regulares significa polígonos com todos os lados de mesma medida. Então, continuando aqui, então aqui foi apresentada na imagem, né, as lembrancinhas. Então aqui, olha, a forma planificada da caixa, né? E aqui a gente verifica que cada face é dado por um pentágono regular, já que é um poliedro convexo regular, né? Então todos os lados têm a mesma medida. Planificado significa que a figura, que o poliedro foi aberto e colocado no plano, né? Todos os pontos estão sobre o plano. O que mais que a gente tem? Bom, aí fala que aumentou a faturação devido a estas lembrancinhas, né? A embalagem nesse formato de poliedro convexo. Sabendo que todas as faces da embalagem de Carlos Rogério são polígonos regulares, né? Todas as faces, olha, polígonos regulares, todos têm a mesma medida. Pode-se afirmar que um ângulo interno de uma dessas faces mede. Então, eu vou colocar aqui um pentágono para a gente analisar.
A gente pode analisar o pentágono assim. Fica mais fácil qualquer figura, qualquer polígono. A gente escolhe um vértice e a partir desse vértice a gente traça todas as diagonais possíveis. Então, diagonal, a gente sempre pula um vértice, um vértice. Então, pulando este vértice, nós vamos ter aqui, ó, um aqui e outro aqui. Ai, desculpa aí, mas bom, deixa eu consertar para não ficar feio demais. Então, eu vou de novo aqui. Então, eu teria que ter aqui uma diagonal. Nossa, sai torto, sinto muito, mas vai ficar assim mesmo. E outra aqui. Então, aqui nós temos 3 triângulos. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, se a gente somar tudo, olha, são 3 triângulos. 3, cada triângulo tem 180 graus. É esse mais esse ângulo mais esse ângulo igual a 180. 3 vezes 180 é igual a 540 graus. Então, nós temos que a soma dos ângulos internos de um pentágono, tá? Desse ângulo aqui, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse, dá 540. Então, para saber um deles, já que é um pentágono regular, todos os ângulos têm a mesma medida, basta a gente fazer a divisão de 540 graus por 5 ângulos. Então, vai ficar assim, 5 dividido por 5, aí então coloco 4, 4 não é resto, acrescento um zero e continua a conta. Então, 5 vezes 8, 40. Então, nós temos aí que cada ângulo interno do pentágono, desse polígono regular que forma a face do poliedro, que é a lembrancinha, tem ângulo interno igual a 108 graus. Então, a gente verifica, né, que basta descobrir quantos triângulos é possível conseguir a partir de um único vértice. E aí, então, multiplica por 180, que nós temos a soma dos ângulos internos do polígono. A próxima, nós temos aqui uma historinha. Então, fala assim, leia os quadrinhos e o quadro. Você sabia? Para responder as questões 43 e 44. Então, tem uma vovó e ela fala assim: vou contar a fábula da corrida entre a lebre e a tartaruga. Aí a menininha fala: jabuti. Oi, meu bem. Tartarugas são aquáticas, vovó. Se a corrida for em terra, tem que ser um jabuti. Essa menininha é muito espertinha. Então a vovó fala assim: melhor mudar de história. Vou te contar a fábula das botas de 7 léguas. Tá, mas dá para ser um sistema métrico? Então a menininha entende que légua é uma unidade de comprimento. Aí aqui fala assim: você sabia? O sistema métrico é um sistema de medição reconhecido internacionalmente. Ele surgiu durante a Revolução Francesa em virtude da existência de diversos padrões de medida que dificultavam o funcionamento do comércio e da indústria. A légua é uma unidade de comprimento que não pertence ao sistema métrico, cuja ideia, cuja ideia base era de que corresponderia aproximadamente ao caminho percorrido por um homem caminhando a pé durante 1 hora. No Brasil, de acordo com o dicionário Hallways, uma légua equivale a 6,6 quilômetros, ou 6 quilômetros e 600 metros. As botas de 7 léguas da fábula permitem à pessoa que as usa conseguir dar passos
que equivalem a 7 léguas cada um. Então, vamos ver o que é que está sendo pedido no exercício 43. Então, exercício 43, falando sobre sistema de medidas, fala assim: admita que a menina dos quadrinhos esteja visitando a avó que mora em outra cidade. A fim de voltar da casa de sua avó para o prédio onde mora, usando a bota de 7 léguas da história, a menina dá 3 passos para leste. Então tem a figurinha aqui, olha, e 4 passos para o norte. A figura representa de modo esquemático esse trajeto realizado pela garota. Então está aqui a leste, 3 passos, aqui 3, esse lado aqui vale 3, e 4 passos para o norte. Então, aqui a nossa referência é a Rosa dos Ventos. A figura representa, bom, já li, a distância entre a casa da avó e o prédio no qual a menina mora é, em quilômetros, igual a... Então, a distância é o ponto que liga, o segmento, né, que liga a casa da avó até o prédio onde mora a menininha. Então, essa medida aqui. Como aqui é um ângulo reto, né, saindo aqui da direção leste para a direção norte, nós temos aqui um ângulo reto. Então, temos aqui um triângulo retângulo. Então, a distância é dada por esse segmento. Então, não poderíamos simplesmente contar 3 passos mais 4 passos, porque está sendo pedida a distância entre a casa e o prédio. Então, essa medida aqui, eu vou chamar de D. Aqui, nós temos que D é igual a 5 passos, porque ele faz parte da terna pitagórica, né? Então, eu poderia fazer o teorema de Pitágoras, que é D ao quadrado igual a 9 mais 16, né? Ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Aí tem que D ao quadrado é igual a 25, tira a raiz quadrada dos dois lados, nós temos então que D é igual a 5. E a unidade de medida aqui está sendo dada em passos. Tem que lembrar que a menininha estava usando uma bota de 7 léguas, né? Então, nós temos aqui que cada passo, na verdade, vale 7 léguas. Então, nós vamos ter que fazer a multiplicação. Uma légua, a gente viu que vale 6.600, né? 6,6 quilômetros. Então, uma légua é 6,6 quilômetros. E 7 léguas. Nós temos que fazer 6,6 vezes 7, que eu vou colocar aqui. 6,6 vezes 7. Nós temos 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 6, 42, com 4, 46. Um número após a vírgula. Então, 7 léguas dá 46,2 quilômetros. Então, cada passo dado pela menininha, que está usando a bota de 7 léguas, então cada passo é 7 léguas, que equivale, então, cada passo equivale a 46 quilômetros e 200 metros. São 5 passos. Então, cada passo, 46,2. E 5 passos, que é a distância entre a casa da avó e o prédio, né? É a distância, não a quantidade de passos dado pela menininha, e sim a distância. Então, 5 vezes 2, 10.
5 vezes 6, 30, 31, bom, 3. 5 vezes 4, 20, 23, um número após a vírgula. Então, tá aí. Resposta, letra B. Então, dado em quilômetros. Ok. Então, vamos para o próximo exercício. E é o exercício 44. A légua, ela é uma medida de comprimento que varia de acordo com o período histórico e o país em que é usada. Segundo o dicionário Ribeirão, por exemplo, ela equivale a 5 quilômetros em Portugal. Pode-se, portanto, estimar que a légua brasileira é maior que a portuguesa, em cerca de... Então, para descobrir em quantos por cento a légua brasileira é maior que a portuguesa, a gente faz a diferença, vê quantos quilômetros de diferença tem entre uma légua em Portugal e Brasil. Então, nós temos que, no Brasil, a légua vale 6,6 quilômetros. Então, a diferença é tirar o valor da légua em Portugal, que, no caso, então, nós temos que a diferença é de 1,6 quilômetros. A porcentagem aqui pede para calcular em relação à légua brasileira, né? Então, nós temos aqui, em porcentagem, a diferença em relação à légua portuguesa, que é igual a 5. Aqui é quilômetro, quilômetro, que se anulam, né? Dá 1. Então, aqui eu vou já multiplicar numerador e denominador por 10. Aí fica mais fácil. Então, o objetivo é só transformar isso aqui, essa fração, essa razão, em porcentagem. Essa razão representa a diferença de medida de uma légua entre Brasil e Portugal em relação a Portugal. Então, de 50 para chegar em 100, nosso objetivo é transformar em porcentagem, eu multiplico por 2. Então, multiplica em cima também por 2. Então, nós temos aqui 32%. Então, a resposta é a letra C. Bom, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com estas resoluções. Se você gostou, compartilhe com um amigo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada e que vocês fiquem bem e até a próxima aula.